Bem-vindos ao 45 Graus. Neste episódio o tema é o Antigo Egito e a convidada é Inês Torres, egiptóloga e atualmente doutoranda na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O Antigo Egito até pode parecer um tema um bocado circunscrito para aquilo que é hábito no 45 Graus, mas é preciso ter em conta que falamos de uma civilização que durou mais de 3.000 anos. E isto é se considerarmos só aquilo que se convencionou como sendo o início desta civilização, quando as cidades-estado do Alto e Baixo Egito se uniram para formar um só território. Para além disso, continua, passado todo este tempo, a ser um dos períodos que mais fascinam as pessoas, e não é por acaso, porque é um mundo que nos parece simultaneamente próximo e ao mesmo tempo misterioso, entre pirâmides que não se sabe como foram construídas e o estranho hábito de mumificar os mortos. Mas como a Inês realça, as pessoas que viveram naquele tempo são seres humanos iguais a nós, que viveram naquela cultura estranha e que nos parece tão exótica e peculiar. Curiosamente, o Egito, ou seja, o Egito dos faraós, terminou já perto do ano zero, ou seja, precisamente quando dava entrada em cena o cristianismo, que se tornou a matriz da cultura ocidental até pelo menos ao Renascimento. Esta nossa conversa tocou em tantos pontos que pode ficar confusa, e por isso vale a pena deixar aqui uma cronologia da história do Egito em traços grossos. Ao longo destes 3 milénios, os historiadores identificam 3 períodos de estabilidade e de prosperidade, chamados convenientemente Império Antigo, Intermédio e Novo. A separar estes 3 períodos tiveram 2 períodos de interregno, marcados, claro, por instabilidade, sendo que, como tudo isto se desenrolou ao longo de 3 milénios, cada um destes, a que nós chamamos interregnos, durou 100 a 200 anos, ou seja, mais do que alguns reinos que lhes seguiram na história do Ocidente. Estes 3.000 anos de civilização egípcia são explicados, pelo menos em parte, pela sorte que aquele território tinha, pela proteção que a geografia lhe dava e pelo acesso ao Nilo, uma fonte de água mais fiável do que acontecia com outras civilizações. Esta prosperidade, ao mesmo tempo, traduziu-se também em tempo livre, ou seja, libertou o tempo de muitas pessoas que depois acabaram por fazer aquilo que nós hoje, em retrospectiva, admiramos. Desde a criação de uma burocracia administrativa ultra desenvolvida, aos progressos na matemática e na astronomia, passando, claro, pelas proezas arquitetónicas e artísticas. Ao longo da conversa falámos sobre tudo isto e também sobre a escrita, sobre as pirâmides e outras criações, sobre os ritos funerários e sobre a visão otimista dos egípcios em relação à morte. Falámos ainda de outras características peculiares da cultura egípcia e da maneira como esta sociedade estava estruturada, desde as elites, que se conhecem relativamente bem, ao povo, que sabemos muito menos. Concentrámos-nos menos em reinos de faraós específicos, com uma exceção que vale a pena, que foi a de Akhenaten, que foi provavelmente o faraó mais misterioso e mais controverso deste período. Ao longo desta conversa tentei conjugar estes aspectos mais transversais àquela civilização ao longo do tempo, com a tentativa de perceber como é que a história se foi desenrolando ao longo daqueles 3.000 anos, percebendo como é que foi cada um dos 3 períodos de prosperidade, mas também os anos ou séculos de interregno. Como o tempo é limitado e tendo em conta que a área de especialização da convidada é o Antigo Império, acabamos por falar menos do período final da civilização egípcia. Deixámos de lado, por exemplo, temas tão importantes como o reinado de Ramsés II ou o fim do Império com Cleópatra. E pronto, foi um ótimo episódio, espero que gostem. Inês, muito bem-vindo ao 45 Graus. Obrigada. Vamos lá falar do Egito. Estávamos a falar há bocadinho, vou repetir mais ou menos aquilo que já tinha dito, que é, eu acho que a pessoa pensando no Antigo Egito muitas vezes não pensa ou não tem noção de quanto tempo aquela civilização durou. Quer dizer, estamos a falar de uma civilização que durou mais de 3.000 anos e que não só isso acaba por fazer, tem uma coisa interessante que acaba por fazer, de certa forma faz a ponte entre a invenção da escrita. E já lá vamos, que é outra coisa que também pode valer a pena falar, ou seja, o começo da civilização egípcia, ou aquilo que se toma como o começo, acaba por coincidir com o surgimento da escrita, até porque tu até lá não tinhas muitas formas de validar esse início, e depois vai-te fazer a ponte até a Antiguidade Clássica, até a meio da Antiguidade Clássica, não é? Acaba por terminar, ou pelo menos o consenso, perto já do ano zero. Portanto, é um período de 3.000 anos e que ainda por cima tem esta coincidência de fazer a ponte entre, no fundo, o início de todas as civilizações e a Idade Clássica, que é depois o que nos serve de matriz. Se calhar uma maneira gira de começar isto é eu perguntar-te de onde é que vem este fascínio que nós temos todos pelo Antigo Egito, que é uma coisa que é mais ou menos comum a toda a gente. Quer dizer, alguém dava este exemplo, se eu perguntar na rua pela Suméria, a maior parte das pessoas provavelmente não saberá o que era e se souber não sabe dizer mais nada, não é? Se eu falar do Antigo Egito, toda a gente sabe falar das pirâmides, das esfinges, das múmias, de 30 por uma linha, até dos deuses, do livro dos mortos, de um monte de coisas. Ou seja,
há aqui uma desproporcionalidade que é engraçada, não é? Claro, não é verdade. E eu acho que ainda é mais engraçado se pensarmos que Portugal tem 840 anos de história, não é? Se pensarmos que o nosso país já aconteceu tanta coisa, já temos uma história tão rica e só temos 840 anos, imaginemos então o Antigo Egito que tem 3.000. E eu acho que a antiguidade e a longevidade da civilização acaba por ser uma das coisas que fascina as pessoas. É o facto de ser tão antigo e ter durado durante tanto tempo, que é mesmo é a única civilização do mundo que dura durante um período tão grande. A China não conta? A China também, mas eu julgo que o Egito o que tem de diferente é que a administração e o tipo de governo mantém-se quase sem mudanças nenhuma. Portanto, nesse aspecto acaba por ser mais estável, entre aspas. Claro que há mudanças, claro que as coisas não se mantêm da mesma forma durante 3.000 anos, mas sim, mas de certa forma acaba por ser bastante estável nesse aspecto. Depois, claro, há a questão das pirâmides que levantaste. A verdade é que é um monumento, nós ainda hoje não sabemos como é que foram construídos, não é? Na idade da pedra, não é? Numa altura em que não havia os mecanismos que temos hoje e, portanto, isso é parte do fascínio também. O que se presta àquelas teorias presta-se a teorias de extraterrestres e afins, não é? Exatamente. Adoro essas. Diz, é bom, não é? São muito boas, são teorias muito boas. E a pessoa vai ver quer dizer, não faz sentido até porque tu vês tu tens histórico de pirâmides rudimentares até às pirâmides mais complexas, não é? Que é giro. Claro. Há várias etapas e uma pessoa consegue ver isso na arqueologia, apesar de mesmo assim continuar a ser um processo que ainda não compreendemos perfeitamente como é que foram construídas. E depois, claro, a escrita também, por ter sido apenas decifrada em 1822, também foi um dos grandes mistérios que sempre atrai as pessoas. Aliás, as três coisas que toda a gente me pergunta quando eu falo sobre o Egito são as pirâmides, a escrita e Tutankhamon. É sério? São as três coisas principais. E eu, por acaso, fiz a minha tese de mestrado sobre Tutankhamon, agora estou a estudar um túmulo que fica ao pé das pirâmides e dou aulas da língua, portanto acabo por tocar um bocadinho nessas coisas todas, por acaso, porque há quem nunca, na vida, fazendo egiptologia, quem nunca estuda Tutankhamon, por exemplo. Sim, até porque ele mesmo não era especialmente importante, não é? Não. O que é importante é o que vem, né? É o que vem ou por outro, é importante porque o túmulo estava num estado tão bom que permite interpretar ali, aprender a partir dali uma série de coisas, não é? Sim. E também é importante, se calhar, neste gosto que as pessoas têm pelo Egito, porque quando foi descoberto o túmulo, em 1922, foi extremamente popular e houve uma vaga de egiptomania, de tentativas de fazer coisas, por exemplo, a joalharia, com motivos egípcios, ou até as roupas. Pois é. Portanto, tudo isso contribuiu para que na Idade Moderna, no século XXI, o Egito estivesse muito presente na Europa e na América do Norte. Sim. A egiptomania começou basicamente com Napoleão, não é? Quando ele invade o Egito, não é? E de repente redescobrem aquela civilização. Até um bocadinho antes já havia interesse, aliás, desde a Renascença, o Renascimento, que já havia interesse pelo Antigo Egito, porque durante o Renascimento temos um interesse pela cultura clássica e a cultura clássica tinha um interesse no Egito. Aliás, o Egito e os gregos e os romanos também estão muito ligados e foi através daí que a Europa começou a redescobrir o Egito, se bem que nunca esteve perdido, porque fez sempre parte da Bíblia e esteve sempre presente. E se calhar também por isso é que é mais fascinante, não é? Porque a Suméria não estava em tão grande peso, não é tão importante na tradição bíblica como o Egito é. Achas que é daí? Achas que em parte vem daí? Acho que tradicionalmente... É possível, sim. Tradicionalmente... Embora o Egito seja um bocado o vilão na Bíblia, não é? Não é? Pois é, sim. E o primeiro interesse dos primeiros arqueólogos e até colecionadores, antes dos arqueólogos que vieram ao Egito, foi tentar-se perceber mais sobre aquilo que a Bíblia dizia relativamente ao Egito, a tentar descobrir, sei lá, se os escravos judeus de facto tinham sido maltratados ou não tinham, ou como é que as pirâmides foram... Pronto, havia uma data de teorias que estavam a tentar ser provadas ou
pelos primeiros exploradores, que vinham com essa ideia da Bíblia um pouco. Mas nunca, por acaso, até podemos pegar aí. Era até uma pergunta que eu tinha a partir de mais à frente, mas até podemos despachar já isso. Porque o êxodo do Egito é uma coisa fundamental na Bíblia e para os judeus em particular. Mas nunca se encontrou nada que corroborasse isso ter acontecido, para não? Ou seja, do lado da cultura egípcia, do histórico que eles mantinham, nunca se encontrou nada, para não? Não. Não há provas nenhumas mesmo. Não há provas escritas nem arqueológicas. E também não há provas escritas nem arqueológicas que corroborem a ideia de que as pirâmides foram feitas por escravos, construídas por escravos judeus, porque já ouvi isso algumas vezes, e a verdade é que as pirâmides foram construídas 1000 e tal anos antes de sequer poder ter havido escravos judeus no Egito. Sim. Portanto, há um pouco essa... É uma civilização tão longa que às vezes as pessoas não têm muito bem a ideia. Estávamos a falar sobre isso há bocado, não é? Que é difícil. Sim. Há um factoide que eu adoro para ilustrar isso, que é a questão de as pirâmides estarem mais distantes da Cleópatra do que ela está de nós. Temporalmente, não, que é incrível. É incrível. É uma coisa... Para ti, obviamente, isto já é natural, não é? Mas para quem seja um leigo, eu acho que mesmo sabendo, quando eu repito, continua a ser impressionante, não é? Mas é mesmo impressionante. E isso é uma das coisas que me fascina sobre esta civilização, é que de facto é tão antiga, que mesmo para... E nem precisas de ir à Cleópatra sequer. Já no tempo do Tutankhamon, as pirâmides já tinham mais de 1000 anos. Sim. Portanto, é absolutamente inacreditável. Quer dizer, Portugal, como nós o conhecemos, como eu estava a dizer há bocado, tem 840, portanto eu nem imagino o que seja, não é? Sim. Ter essa distância em tempo no mesmo, e ao mesmo tempo ainda pertencendo à mesma civilização, porque estas pessoas sentiam-se herdeiras das pirâmides, fazia parte do mesmo contínuo, de certa forma. Pois isso é giro, eu até gostava de pegar por aí. Ou seja, esta questão no fundo, da unidade cultural ao longo destes 3000 anos, que é sempre nós falamos sempre disto como se fosse uma coisa binária, não é? Ou existe uma civilização dentro de um determinado período, ou então não existe, no sentido em que tem quebras, quando obviamente há muito mais zonas cinzentas, e a China, que nós falávamos há pouco, tem muito esse problema, não é? Tu dizes, a China no fundo é una desde que surgiu, ou não. E na verdade acabaste por ter, por um lado, tens se calhar um núcleo ou ali um resíduo de matriz cultural que vem desde que a civilização surgiu, mas obviamente que teve tantas alterações, até geográficas, de poder, sei lá, com os hunos e tudo mais, que acabas por... Claro. Com os hunos, não com os mongóis, que acabas por ter... que é muito difícil dizer isso. Em relação ao Egito, já não. Mas é interessante, se calhar, perceber isto. Ou seja, se calhar, começando pelo início, o Egito surge de maneira idêntica à China, não é? São aquela história das civilizações dos rios, não sei como é que isto se diz em português, mas que surgem ao pé dos rios. Surge até relativamente cedo, e depois convencionou-se dizer que surgiu, a salvo erro, em 3100 a.C., não é? Sim. Mas isto tem a ver com ter... como é que eu ia dizer? Pode ter surgido ainda antes, mas isto deve-se ao facto só de nós não termos restos arqueológicos de escrita antes dessa altura, ou nós temos razões convincentes para dizer que foi mesmo ali que houve uma união? Claro, pois isso de facto, é uma pergunta muito relevante, porque quando se diz que o Egito surgiu em 3100 a.C., o que a maior parte das pessoas está a falar é que nessa altura, mais ou menos, nós não temos datas certas. Portanto, quem diz 3100, se calhar diz 3000, se calhar diz 2900. Pois, exatamente, não temos bem datas certas. Aproximadamente. Portanto, quem diz 3100 é o princípio já de um Egito unificado. Antes de haver um Egito unificado, que, portanto, se calhar tenho que voltar atrás, não é? Havia um Egito que era composto de diferentes grupos sociais, diferentes grupos humanos. Não quero chamar de tribos, porque isso é já um termo bastante antiquado, mas havia diferentes grupos que viviam no país, à volta do rio, não é? Porque só há uma fonte de água, é um país que está rodeado por 2 desertos. Exato. Só tem um curso de água e, portanto, acabou por se concentrar ali naquela faixa. E então, a verdade é que não se sabe muito bem como é que, de repente, estes grupos sociais diferentes se tornaram num grupo unificado, numa civilização, não é? E claro que há imensas teorias, há imensas pessoas que discutem esse assunto. Há quem diga que houve guerra, que foi um grupo mais forte que dominou os outros. Há outros que dizem que não, que simplesmente se aperceberam que trabalhando juntos conseguiriam chegar mais longe. Outros simplesmente que falam até em desastres ou transformações ecológicas,
que se calhar havia menos prosperidade agrícola, ou prosperidade na altura, não tanto agrícola, mas um pouco mais uma mistura de agricultura e de Pecuária? caça, exatamente. Portanto, há uma data de motivos, a verdade é que não temos alguns vestígios arqueológicos, mas não temos na altura, a escrita também surge por volta de 3100. Pois, ou seja, coincidem, ou seja, a união, como é que se chama? É o Egito Superior e Inferior, não é? Das duas o Alto partes. e Baixo Egito. Alto e Baixo Egito, sim, do Alto e Baixo Egito. E a invenção da escrita, tudo indica que surgiram mais ou menos ao mesmo tempo. Sim, eu não gosto de dizer que sim, certamente, porque como já disse, não sabemos muito bem exatamente em que altura, se calhar foram 100 anos antes ou 100 anos depois, mas sim, é mais ou menos, o que a escrita demonstra, de facto, é que há pelo menos um grupo, uma sociedade, seja ela de que tamanho seja, há uma sociedade que de facto já se juntou e decidiu que há certos símbolos pictográficos que representam certas ideias, que representam se calhar até certos sons, e portanto eles decidem que isto é a escrita. E se calhar este passarinho assim, olhar para não sei para onde, significa isto. E aquele número escreve-se assim, com tracinho, e 2 escreve-se com 2 tracinhos. E, portanto, isto tem que ser, não pode, a escrita demonstra que há um certo tipo de organização e de comunicação num grupo social. E é um dos maiores fatores também de unificação da elite, claro, porque temos sempre que pensar que, apesar da escrita ser inventada, os primeiros objetos que nós temos com inscrições estão relacionados com produtos, por exemplo, com vinho, com importações, portanto, é administrativa. A escrita nasce da administração, da necessidade de administrar e de organizar. Sim, o que faz sentido, não é? Ou seja, antes de ser aplicada, antes de ter um lado mais ritualista, começou por ter um lado mais administrativo. Não é? Mais prático, exatamente. Mas eles não tinham 2 tipos de escrita, um para o lado ritualístico e outro para o... Sim, de certa forma, quer dizer, digamos, pronto, temos a escrita hieroglífica, que é a escrita, pronto, mais elaborada, que muito mais pictográfica, que de facto representa coisas da realidade dos antigos egípcios. Essa é normalmente mais oficial, tem assim um cariz mais oficial, vês em monumentos, mais relacionada com a pedra do que, por exemplo, com o papiro, se bem que também há hieróglifos em papiro. E depois temos a escrita hierática, que é uma escrita mais administrativa. Portanto, os hieroglifos demoram muito tempo a escrever. São desenhos, basicamente, não é? São desenhos, exatamente. Portanto, acabam por ter um papel mais monumental, um papel mais oficial. O hierático acaba por se tornar a escrita mais da administração, porque é mais prático, e também aquela que, por exemplo, vês em cartas, ou em notas, ou o que é que seja. Portanto, o hieroglifo, assim, tem um aspecto mais oficial, mais monumental, não necessariamente ritual, porque também há ritual, há encantamentos mágicos, por exemplo, em hierático. Portanto, não é tanto nesse aspecto, acho que é mais um meio, se bem que, claro, a função dos hieroglifos acaba por ser também mais, tem um cariz assim mais pesado, mais importante, e hierático é assim um pouco menos formal, digamos. Mas eles estavam relacionados também, não é? Ou seja, o hierático era no fundo uma espécie de simplificação dos hieroglifos. Exatamente. Portanto, é um desenho. Aliás, quem estuda hierático, a primeira coisa que se vê desde logo e que se aprende é pôr os hieroglifos de um lado, o hierático do outro, e a percebermos como é que evoluiu. É simplesmente uma forma mais rápida de escrever. É quase, digamos, é cursivo. São hieroglifos cursivos. Sim. Então, já agora um parênteses, porque tu falaste da questão dos papiros. O papiro era uma planta que crescia naquela zona. E eu sempre tive esta dúvida. Eles chegaram até nós, basicamente, porque nós tivemos a enorme sorte daquilo estar num ambiente ultra seco. Exatamente. Caso contrário, não se tinha preservado, certo? Exatamente. E, aliás, mesmo se pensarmos que são 3.000 anos de história, a maior parte não foi preservada, não é? Claro. O papiro era um método, um meio de escrita caro, não é? Não se escrevia em papiro a desenhar um desenho ou mandar uma nota a um amigo, não é? E aí pegava-se, sei lá, um pouco de cerâmica, um pedaço de cerâmica partida, ou então numa pedra, e escrevia-se. É? Papiro, engraçado. Exatamente, o papiro é um meio caro, onde aquilo que sobrevive nos papiros acaba por ser, por exemplo, cartas, ou até livros mortos,
tudo o que seja notas administrativas, sei lá, até dizer neste dia o sacerdote fez aquilo, aquilo, aquilo outro e trouxe-me isto e aquilo, portanto, tudo o que seja assim mais oficial pode estar escrito em papiro, mas não se vê, não é assim tão comum. Se calhar também porque não se preserva tão bem, não é? A verdade é essa. O acidente de preservação significa que nós até podemos ter uma ideia errada daquilo que o papiro, da função do papiro, não é? Sim. Mas que não temos, que sobrevive mais a pedra, sobrevive mais a cerâmica e, portanto, temos mais dados desse lado do que dos papiros. Sim, isso deve ser um bocado a angústia do arqueólogo, não é? Porque o que tu não vês claro. Pode ter um peso grande e estás a ser ultra enviesada só pelo que vês, não é? Claro, aliás, até há uma frase muito importante e famosa no meio arqueológico que é absence of evidence is not evidence of absence. Sim. Portanto, uma coisa não significa a outra. Só porque nós não temos esse vestígio arqueológico não significa que não existiu, não significa que não foi importante, que não esteve presente. Aliás, no Egito há aquela ideia que tudo é construído em pedra e não é verdade. Claro, exato. Simplesmente o tijolo não sobrevive tão bem, a madeira não sobrevive tão bem. Portanto, temos mais pedra do que temos outros materiais. Mas a verdade é que não era o material principal. A pedra é um material caro, é um recurso que é difícil de obter e, portanto, está reservado a determinadas obras e a pessoas que podem pagá-las, não é? Uhum. Mas é interessante. Sim, esse é um bom exemplo disso, não é? A pessoa olha para e tens casos de civilizações que quase se perderam exatamente por não usarem pedra. Claro. Né? Aliás, a China, estávamos a falar há bocadinho, é um bocado, tem muitos esses exemplos, não é? E o Japão, como usavam muito... O Japão até tem um hábito engraçado de... Nem faço ideia sequer quanto tempo é que isso tem, mas eles têm o hábito de... Imagina, tem um monumento qualquer em madeira e eles reconstroem-no periodicamente exatamente igual, no mesmo material. Uau. O que leva a que seja muito difícil tu dizeres quanto tempo é que aquilo tem. Exatamente. Tem 20 anos ou tem 300? Né? Porque é difícil dizer se aquilo foi construído hoje ou foi... Porque tecnicamente ele foi construído ontem, mas acaba por estar lá há imenso tempo. Então, mas espera aí, falando então em relação a esse... Em relação ao período inicial, ao período das pirâmides, é um período engraçado porque lá está, ele acaba por ser é um período relativamente inicial, mas onde se conseguem proezas logo incríveis, como a questão das pirâmides, que depois não são repetidas. Esse para mim é um dos mistérios. Ou seja, vou dar aqui dois mistérios. Há o mistério de quão antigas são as pirâmides, ou seja, tem 4.500 anos, não é? Foram cerca de 2.500 anos de Cristo, não é? Portanto tem para aí 4.500 anos. Exatamente. Aliás, até é giro comparar coisas com as outras antigas maravilhas do mundo, não é? da Idade Antiga, porque não só as pirâmides são as únicas que sobrevivem, como eram de longe as mais antigas. Todas as outras, tendo ou não existido, eram muito mais recentes. Portanto, isso já é incrível. Mas depois não deixa de ser curioso que não se tenham repetido, ou seja, depois não volta a haver, ou estou errado, interrompeu-se a construção de pirâmides ou não? A construção das pirâmides continuou, mas de forma diferente. Se gostas a pensarem nas pirâmides do Planalto de Giza, aquelas as famosas, não é? De facto não se repetiu mais nada como aquilo. São únicas, são as maiores do Egito todo. Mas continuam a haver pirâmides. Aliás, no Império Antigo, durante o Império Antigo, construíram-se à volta de 80 pirâmides, reis e rainhas e tudo mais. A forma piramidal também continua a existir no Império Médio, que é o império é a época que se sucede ao Império Antigo, ao primeiro período intermediário. E no Império Médio os reis também continuam a construir pirâmides, só que não as constroem em pedra, é mais em tijolo. Okay. E portanto não sobrevivem tão bem. Okay. Não se conhece tanto essas pirâmides, pelo menos fora do meio egiptológico, certo, porque não são tão espetaculares, estão mais em ruínas, claro. Não sobreviveram tão bem, mas a construção das pirâmides continua. E depois no Império Novo, que é a época que se sucede ao Império Médio, ao segundo período intermediário, então temos pirâmides, mas já não são pirâmides reais. As pirâmides acabam por ser adotadas pelos particulares, por indivíduos, e temos indivíduos que constroem os seus túmulos e têm pirâmides pequeninas, assim mais... Pronto, é assim uma escala menos majestosa, digamos, menos faraónica. Sim. E portanto elas continuam. E depois ainda mais continuam mais tarde no Sudão, na antiga Núbia. Os reis da antiga Núbia
continuam a construir pirâmides. Aliás, eles escolhem a pirâmide como o símbolo dos seus túmulos, o que nós chamamos a 25ª dinastia egípcia, que na verdade vem do Sudão. São reis da Núbia. 25ª foi em que altura? Meu Deus, eu sou péssima com datas, mas isto é por volta não, de... em números redondos, não é? 700 e tal antes de Quanto? Cristo. Desculpa? 700 e tal antes de Cristo. 700 e tal, ok. Então, mas espera, nós obviamente temos que falar um bocadinho sobre as pirâmides, embora Claro. haja outras coisas interessantes. Primeiro, o que é que nós sabemos do objetivo, no fundo, o último, em construir as pirâmides? Ou seja, havia ali claramente elas tinham a função de túmulos dos reis, não é? Dos faraós, e claramente há ali a forma piramidal não é por acaso, não é ali uma espécie de ascensão em relação ao céu. Mas o que é que nós sabemos mais para além disso? As pirâmides são um símbolo religioso e são um símbolo funerário. Portanto, a ideia que tu acabaste de referir do faraó poder ou do rei poder subir até ao céu é apenas uma das teorias, porque, voltando atrás, o Império Antigo é uma altura em que a religião solar do Antigo Egito acaba por ganhar muito destaque. É uma religião politeísta, como tu sabes, há vários deuses, mas durante o Império Antigo o deus assim com maior importância funerária e até de nível da religião de Estado acaba por ser o deus Ra, que é o deus do Sol. A pirâmide é um símbolo solar e pode representar várias coisas. Pode representar essa ideia de uma escada através da qual podemos chegar ao céu. Representa também, há quem diga, um raio solar petrificado. Portanto, uma espécie de um raio solar petrificado na Terra. Daí essa ligação com o Sol. E também a forma da pirâmide está ligada a um mito egípcio da criação do mundo, que diz que o mundo surgiu desde uma espécie de, não é uma montanha, mas assim mais uma espécie de um terreno assim elevado, não é assim uma montanha, mas uma coisa mais pequenita. E esse monte elevado, esse montezinho de terra é um monte primordial e acaba por ser a partir daí que rodeado de água, e é a partir daí que o mundo é criado. E então a pirâmide também pode ter essa ideia desse monte primordial, esse momento da criação. Tudo relacionado também com a religião funerária dos antigos egípcios. Essa ideia de a morte está ligada ao renascimento também. Portanto, não é... nada está isolado, quer dizer, não há nada puramente funerário ou puramente da morte. Está tudo... Morte e vida são dois lados da mesma moeda. Até porque eles tinham uma visão otimista, no fundo, em relação à morte, não é? Muito otimista. Não é? Muito otimista. Pode parecer que não, porque eles de facto... Sim, parece um bocado macabro, não é? Sim. Exatamente. Mas a verdade é que eles gostavam tanto da vida que levavam, pelo menos a elite, não é? Porque nós temos que diferenciar os túmulos a maior parte dos túmulos que sobrevivem são os túmulos de elite. Não sabemos assim tão bem como é que era a religião funerária e quais eram os costumes e até as crenças da população. Está menos estudado também porque há menos vestígios arqueológicos. Mas de facto eles adoravam a vida e queriam, a ideia da morte era um sono e era apenas uma fase de transformação que nos levaria para a outra vida. Portanto, não havia essa ideia de que parávamos de existir. Quer dizer, podia haver. Eles há a segunda morte, o que os egípcios chamam a segunda morte, que é basicamente o esquecimento da pessoa, do indivíduo. Quando... Exatamente. Mas sabes o que é que isso me está a lembrar? Não tem nada a ver. Está um filme de miúdos. Agora não me estou a lembrar como é que se chama. Um filme de desenho animado. Eu já não vi um filme de desenhos animados há anos. E falaram bem desse e eu fui ver agora. Acho que é o Coco. Sim. Sabes qual é? Sim, já ouvi falar. Não vi, mas já ouvi falar. E é inspirado, o filme é muito giro por acaso. E é inspirado nisso, claramente, porque eles têm esse conceito. Ou seja, no fundo as pessoas morrem, depois vão a uma espécie de vida pós-morte e morrem de vez se esquecerem delas. Exatamente. Claramente é inspirado nisso. Exatamente. O esquecimento é a morte, basicamente. Morrer não é morrer bem, simplesmente é uma passagem para a outra vida. Agora, por isso é que no Egito, tudo o que seja iconoclasmo, tudo o que seja a destruição do nome de uma pessoa é matá-la mesmo, a sério. E portanto era a maneira desculpa interromper, para o faraó era a maneira de se
preservar e assegurar que nunca seria esquecido, construir a pirâmide. Claro. Também. Sim, de certa forma. Aliás, toda a E as construção de esfinges, túmulos, sim. toda a construção de túmulos no Egito são não só monumentos funerários e religiosos, como são também essa crença que os egípcios têm que há mais para além desta vida e que desde que as pessoas saibam o teu nome e desde que continue também as ofrendas são muito importantes, portanto o espírito para sobreviver, os egípcios acreditavam que precisava de comer e beber como nós. Portanto, tem que haver ofrendas. Agora, as ofrendas também podem ser simbólicas, porque o poder da escrita no Antigo Egito é realidade. Basicamente, se tu tens algo escrito e se lês essa coisa transforma-se em realidade. E a forma mais interessante até de se ver isso é que muitas vezes em espaços sagrados, como seja, por exemplo, a câmara funerária, os egípcios escrevem hieroglifos, mas, por exemplo, se é um hieroglifo, se o símbolo é uma cobra, eles vão cortar a cobra a meio, de forma a que a cobra não ataque a múmia da pessoa. Portanto, é sério, se for um pássaro, cortam-lhe as asas, por exemplo, ou até a cabeça, de forma a que não se transforme em realidade e não vá atacar a pessoa. Portanto, a palavra e a escrita são muito potentes, são símbolos muito importantes. Sim, isso estava no livro dos mortos também, não é? Que era no fundo aquilo era uma espécie de guia para fazer essa transição da maneira certa, não é? Exatamente, para sobreviver no além, exatamente. E até tinha aquela questão de pesar o coração, não era? Claro, exatamente, a pesagem do coração. O que é muito interessante também, porque para irmos para, digamos, não é qualquer um que pode ir para o além, não é? A pesagem do coração simplesmente significa que o defunto tem que se apresentar perante os deuses e tem que provar que foi boa pessoa. Agora, não, boa pessoa na ideia dos egípcios, não é? Naquilo que eles achavam que era uma pessoa correta, uma pessoa justa, uma pessoa educada e, portanto, um dos capítulos mais importantes do Livro dos Mortos é o chamado a confissão negativa, em que o defunto diz: eu não roubei, eu não matei, eu não tirei a comida a uma criança, eu não tirei a roupa Portanto, diz que não fez as coisas que os egípcios consideram más. E então, depois da confissão negativa, o coração é pesado contra a pena de Ma'at. E Ma'at é uma palavra que os egípcios têm que não é normalmente traduzida porque tem tanta coisa associada. É difícil arranjar uma palavra. Ma'at significa equilíbrio, significa justiça, significa paz, significa bondade, significa uma data de coisas. Sim. Que acreditavam que era o suporte, é a coisa mais importante deste mundo e o faraó, o rei, era obrigado a manter Ma'at. É a ordem, é a estabilidade, é a justiça. E, portanto, a pena de Ma'at, que é uma deusa, acabava por ser pesada contra o coração. Se o coração fosse mais pesado do que a pena de justiça, a pena da verdade, a pena de Ma'at, então o coração era comido por um monstro, estava ali à espera para ter o resultado, e nesse caso o defunto não entrava no paraíso. Agora, claro que todas as pessoas que construíam túmulos acreditavam, ou pelo menos achamos nós, não é? Que o monstro não ia comer o coração delas. Mas... Sim. Sabes que eu apanhei uma coisa gira, já não sei quem dizia isto, mas era naquele programa da BBC do que eu te falava há pouco, do In Our Time, mas era um egiptólogo e até acho que era um egiptólogo daquela lista de livros que tu me enviaste. Que ele dizia uma coisa engraçada que era, ele ou ela, por acaso, não, acho que era uma egiptóloga que dizia que os livros dos mortos que nos chegaram e que no fundo acompanhavam as pessoas no túmulo, lá está, para lhes servirem de instruções, muitos deles estavam escritos com erros e aquilo era, não sei como é que aquilo seria feito, mas era uma espécie de manufatura, uma espécie de fábrica de produção em massa, o que é que se pode chamar em massa para aquele tempo, em que no fundo eles deixavam o espaço para colocar o nome da pessoa e muitas vezes o nome não estava lá porque eles esqueciam de pôr e a pessoa não chegava a verificar. O que é incrível, não é? Tu pensares que quer dizer, como é que eu ia dizer, detectares passados estes milénios um erro tão prosaico como esse, não é? A pessoa esqueceu de verificar o livro. Isso também acontece, isso por acaso acontece em períodos mais tardios e também depende, não é? Porque se uma pessoa tiver assim muito dinheiro, claro que vai ter assim um livro todo XPTO e tal, e tem assim um papiro
de qualidade e uns desenhos muito bonitos e não sei o quê. Mas isso também acontece em sarcófagos, por exemplo. Há sarcófagos em que tem as inscrições com a fórmula da ofrenda, que é assim uma fórmula tradicional que está em quase todo lado, que era essencial para a sobrevivência do espírito no outro mundo. E, portanto, havia, então, a fórmula estava escrita e depois no final tinha ali um espaço para o nome da pessoa. E em muitos casos, isso era escrito assim à volta do sarcófago, em muitos casos de um lado tem um nome, mas depois no outro esqueceram-se, ou então tem assim um nome é muito grande e eles não têm mais espaço, então escrevem assim tudo meio a cair para o lado, assim uma escrita um bocado discutida. Isso é muito piada. É ótimo, são estas coisas que eu gosto muito, porque às vezes é muito fácil as pessoas esquecerem-se que estamos a falar de seres humanos. Exato. Pessoas, apesar de serem muito antigas. E este assim, tipo... Esse atabalhoamento, olha, não é? vai assim mesmo. Quer dizer, é mesmo... É único e é mesmo humano, não é? Tipo, sim, olha, vai assim mesmo. E no fundo acaba por transportar muito mais para esse tempo do que uma coisa perfeita que lá está meio desumanizada, não é? Quer dizer, exatamente. Se a Capela Sistina tivesse uma imperfeição, se calhar até tem, eu não sei, não é? Era muito mais fácil nós pormos na cabeça do Miguel Ângelo, não é? Porque assim parece um trabalho quase perfeito, não é? Quase não humano, não é? Isso não humano, exato. Isso tem muita piada, por acaso. E este fascínio que eles tinham pela morte também foi outra coisa que eu apanhei, que achei graça, é que este fascínio que eles tinham pela morte, que lá está, não era um fascínio macabro no sentido de derrotista, mas um fascínio otimista, é atribuído para algumas pessoas ao facto de, no fundo, à sorte que os egípcios tinham com o Nilo, não é? Porque o Nilo, pelo menos durante grande parte do tempo, tinha épocas relativamente previsíveis, não é? Eles até tinham 3 estações, o que é bastante diferente do que acontecia, por exemplo, na Mesopotâmia ou do que acontecia na China, em que os rios eram muito mais irregulares. Não é? Claro. E, portanto, há quem atribua esse otimismo deles à sorte que eles tinham com a natureza. Né? Claro. Que, no fundo, eles achavam que os deuses eram bons. Achas que é por aí? Acho que sim, acho que parcialmente pelo menos. É sempre um bocado difícil dizer este é o único motivo, claro, não é? Porque, quer dizer, como em todas as civilizações, como em todas as culturas, até hoje em dia nunca há apenas um motivo para uma coisa, para uma atitude ou para uma crença. Mas sim, certamente é parte disso, porque o Nilo era extremamente regular. Claro que havia inundações que eram melhores do que outras, porque se a inundação fosse fraca, e isto depende das chuvas na Etiópia e no Equador, sim, que vão alimentar os lagos que depois acabam por encher e que dão início a essa inundação, há cheias, há inundações melhores do que outras, e uma inundação fraca com pouca água significa fome. E muitas crises tiveram que ver com isso, não é? Exatamente. Mas era regular a mesma, portanto, em meados de julho e meados de outubro, a cheia aparecia. A regularidade nunca se perdia. Agora, a regularidade, exatamente. Agora, a força da inundação é que poderia ser diferente. Isso, de facto, traz uma estabilidade muito grande. E em períodos de inundação boa, em que se produzia muito, e aí é que também entra um bocado essa fantástica burocracia e administração egípcia, porque tudo o que era extra, tudo o que não era necessário para consumo imediato, era guardado em celeiros, que eram mantidos pelo Estado e pelos templos em nome do Estado, acabavam por poder garantir que em anos de inundação fraca, seja porque fossem demasiado ou porque não havia água suficiente, eles não passavam fome, porque havia cereal guardado e mantido precisamente para essas alturas. Portanto, sim, acho que de facto havia, especialmente comparando com a Mesopotâmia, havia muito mais estabilidade agrícola e menos fomes, menos períodos de escassez, sim. Exatamente. Mas, por exemplo, eu não sei quão fácil é responder a isto, mas se nós fizermos aqui uma espécie de sociologia à distância, não falando necessariamente destes aspectos mais específicos da mitologia, especificamente do Egito, mas em termos da cultura, da maneira de ser, do tipo de visão que as pessoas tinham em relação ao mundo e a interação entre elas, havia de facto uma diferença palpável entre o Egito, por exemplo, e os povos da Mesopotâmia, que estavam ali separados pelo deserto, não é? Mas no fundo estavam próximos. A nível religioso? Não, eu digo esta é uma pergunta um bocadinho difícil, não é? Por isso que eu digo que é um bocado de sociologia à distância, mas é da maneira de ser, no fundo do espírito coletivo, da mesma forma que tu dizes que um
português, e isso é uma coisa que neste momento deve ser relativamente clara para ti, que um português e um americano, embora os Estados Unidos sejam um país enorme, têm coisas muito diferentes na maneira de ser, na maneira de se comportarem. Eu não sei quão possível é estabelecer isso em relação, por exemplo, ao Egito e à Suméria ou whatever, não é? Obviamente que a Mesopotâmia é muito mais instável, não é? Tem muito mais cidade-estado e não sei. É sempre difícil comparar, mas eu acho que as maiores diferenças passam pelo facto da Mesopotâmia não ser uma cultura, mas ser constituída de muitas pequenas culturas, Exatamente, umas sim. maiores do que outras. Depois também é o facto de não haver tanto a ideia de Estado, quer dizer, depois há impérios que se formam, mas é mais a ideia da cidade-estado. Exato, sim. E são meios também muito mais urbanos do que aquilo que vês no Egito. O Egito, pela sua geografia e pela facilidade com que podiam obter produtos agrícolas também, acaba por ser menos isolado porque está ali, quer dizer, está isolado do resto do mundo. Está rodeado por 2 desertos, depois temos o Mediterrâneo, depois temos mais a separação entre a Núbia e o Egito é feita também através de meios naturais, porque há uma espécie, umas águas rápidas. Água, não é? Sim, exatamente, umas águas rápidas que eles chamam a primeira catarata, mas não é bem uma catarata, é sim mais umas águas rápidas com pedras e granito e não sei o quê. E portanto acabam por estar de certa forma isolados, mas ao mesmo tempo, como tem o Nilo, estão muito próximos de tudo. É só pegar no barco e de repente já estás, facilmente navegas pelo Nilo. E portanto acaba por ter mais, conseguir estar mais unido do que aquilo que vês na Mesopotâmia. Na Mesopotâmia tens tantas coisas a acontecer, tantas pequenas cidades-estado que funcionam completamente diferente da cidade-estado ao lado da vizinha. Há também mais guerras entre uns povos e outros, e o Egito nesse aspecto acaba por ser menos afetado por invasões ou por diferenças sociais dessa forma. Sim. Ou seja, isso é engraçado porque geograficamente no fundo pode-se dizer que um grande contribuidor para a união do Egito, não só para a união existir, mas por essa união se prolongar durante um longo tempo, é, por um lado, o facto de estar isolado de outras terras ocupadas por humanos na vizinhança, não é? Ela está pelos 2 desertos e por esses rápidos a sul e pelo Mediterrâneo a norte, mas também o facto do Nilo funcionar como uma espécie de agregador, não é? Era uma espécie de autoestrada, não é? Exatamente. Aliás, a maior parte do transporte no Egito não é feito através da roda, é através da navegação. Aliás, a roda nem sequer não há, uma carroça não é um elemento que se vê no Egito. Exato, são os barcos e depois tudo o que seja feito a pé são os burros. Os burros são utilizados como meio de transporte também, mas é uma autoestrada mesmo, e é muito fácil navegar no Nilo também, apesar de ter alguns problemas, não é? E ter crocodilos e hipopótamos na altura, agora já não, mas era perigoso de certa forma, mas mesmo assim é um meio de comunicação e de ligação absolutamente fantástico. Nós temos, ainda em relação a esta questão da cultura, nós temos relatos de estrangeiros, sei que esta palavra se pode utilizar para a altura, que tenham entrado em contacto. Eu sei que temos os relatos do Heródoto, pelo menos, mas isso já foi para aí, o Heródoto é que é para aí 500 anos de Cristo, não é? Portanto, já é... Século V, sim. Não é? Já é relativamente perto do final. Exato. E ele falava das pirâmides, pelo menos falava das pirâmides, não é? Temos outros relatos que nos permitem ter uma visão externa daquilo que era o Egito, de terceiros, não é? No fundo, para além do... Sim. Temos, quer dizer, portanto, o Egito também foi invadido pelos assírios a determinada altura. E, portanto, antes disso, o Egito, na altura do Império Novo especialmente, na altura costuma chamar-se a altura imperial do Egito, porque o Egito tinha influência na área da Sírio-Palestina e tudo mais. O Egito esteve em contacto com várias civilizações, e mantinha um contacto diplomático até, não era só guerras, não era só conflitos, antes pelo contrário, a diplomacia nessa altura há muitas que eles chamam as diplomatic letters, encontradas até algumas na cidade da Marna, durante o período do famoso Akhenaten e antes dele também. Também porque eles abandonaram aquilo, não é? Portanto, abandonaram e, portanto, sobreviveram a estas coisas. Mas há textos, há cartas que são enviadas entre as várias potências até, e estão escritas, não é em egípcio, não é em hieroglífico, mas é em cuneiforme, por exemplo. Sim.
E, portanto, de facto, há contactos e há outras civilizações que escrevem elas próprias sobre o Egito, mas pronto, é sempre do ponto de vista delas, não é? Quer dizer, é bom saber o que é que os outros achavam do Egito, mas o que é que o Egito achava de si próprio também é importante, e é importante Claro, ver, de facto, se combinar as duas. Por exemplo, uma das características, aparentemente, uma das coisas que o Egito era conhecido na Ásia Menor, era o facto de ter imenso ouro, ter acesso a muito ouro. Portanto, sabemos isso porque uma das cartas que foi enviadas a um faraó falava sobre o facto dele não ter enviado ouro suficiente como prenda, porque havia essa troca de prendas diplomáticas e ele assim, mas tu tens tanto ouro e só não envias isto. Um bocado chato. Exato, Portanto, um bocado fuinha, né? Um bocado... Exato. Estava à espera de mais, mas pronto. essa teve piada, mas essa era enviada a quem? Ou seja, estamos a falar... Eu acho, não tenho certeza, acho que foi ou foi ao Akhenaten ou foi ao pai dele, que é o Amenhotep III. Mas não tenho bem certeza, não é o meu período de especialidade, o meu período de especialidade é o Império Antigo, à altura das pirâmides. Mas foi mais ou menos na altura do Akhenaten, à volta de 1300 antes de Cristo. Sim, foi só para aí 1200 anos depois das pirâmides, não é? Exatamente, por volta dessa altura. Portanto, por isso é que eu não sou especialista, claro, não é? Exato, Muitos anos depois. Não, eu estava a perguntar por causa disso. Olá, gostam do podcast? Se quiserem contribuir para a continuidade deste projeto e juntarem-se assim à comunidade de mecenas do 45 graus, podem apoiá-lo através do Patreon desde 2€ por mês. Visitem o site em www.patreon.com, escreve-se patreon/45 graus por extenso, e vejam os benefícios associados a cada modalidade de contribuição. Desde já, obrigado pelo apoio, mas para já voltamos à conversa. Como já percebeste, eu estou aqui a tentar fazer uma ginástica difícil entre tentar seguir um bocadinho uma ordem cronológica e ao mesmo tempo ir cobrindo as coisas que são mais ou menos independentes da ordem cronológica. É um bocado difícil de fazer, lá está, numa civilização que durou 3.000 anos. Mas voltando às pirâmides, só para encerrar esse capítulo, a pergunta óbvia é o que é que nós sabemos de como elas foram feitas? Sobretudo as pirâmides de Gizé, não é? Portanto, sobretudo a grande pirâmide, não é? Mais do que... Porque há as outras pirâmides, não sei se em português suponho que seja pirâmides de socalcos, não é? Que são aquelas... De graus, sim. De graus, está bem. Exatamente. Sabemos muito pouco, a verdade é essa. Há muitas teorias. Aliás, eu até aconselho o livro do Mark Lehner, The Complete Pyramids, que é um bom livro para... toca em vários assuntos e fala sobre pirâmides desde o Império Antigo até ao final da civilização egípcia. Acho que a teoria mais aceita neste momento é que a pirâmide foi construída através de um sistema de rampas que iria à volta da pirâmide. Eram rampas feitas de uma combinação de terra batida com, não sei, assim... Bem, não temos bem a certeza. Okay. E eles iam arrastando ou puxando, provavelmente, as pedras. Exatamente. Portanto, as rampas eram feitas à volta, envolvendo a pirâmide. É a teoria agora mais aceite, mas não temos a certeza. E, portanto, eles empurrariam as pedras através dessas grandes rampas, que tinham que ter uma dimensão bastante larga. Recentemente, houve um arquiteto francês, já não me recordo o nome dele, mas um arquiteto francês que sugeriu que as rampas até fossem internas, que houvesse um sistema de rampa interno, portanto que a pirâmide não foi construída de fora para dentro, mas de dentro para fora, exatamente. Através do sistema de rampas interno e depois... Não, de fora para dentro, no fundo. Ou seja, sim, de fora para dentro. De fora para dentro, não é? Primeiro a fachada e depois foi construindo um miolo, não é? Exatamente. Portanto, é outra teoria, mas acho que neste momento as rampas é o mais aceito. Isto porque, de facto, há alguns vestígios na zona do cemitério ocidental, em Giza, alguns vestígios que parecem indicar a presença de uma espécie de rampa que foi, entretanto, obviamente, teve que ser destruída. Sim, e sem terra batida também desapareceria provavelmente com o passar do tempo, não é? Sim. Bom, lá está, mas não sei até que ponto é que a terra batida conseguiria suportar peso. Claro. Há muitas perguntas e, de facto, é das coisas mais vergonhosas, talvez, que os egiptólogos não conseguem ainda responder essa pergunta. Quer dizer, vergonhoso, mas de certa forma continua a manter esse fascínio, não é? Porque se tivéssemos a resposta a tudo, perdiam o interesse. Claro, sim. Sim. Não, e de facto é incrível, não é? Quer dizer, que uma estrutura...
a Grande Pirâmide foi para aí durante 4.000 anos a construção humana mais alta, não é? Mais alta, sim. Que é inacreditável, não é? Mas essa tese das rampas tem essa limitação da terra batida, conseguir sustentar o peso daqueles pedregulhos, mas por acaso faz algum sentido. E até porque tu, no fundo, com uma espiral suficientemente larga, tu conseguias ter uma inclinação muito baixa, não é? Exatamente. Não é? A questão da inclinação também é importante. E do volume também, que será que havia espaço à volta, não é? Para fazer aquilo tudo. Sim. Mas a inclinação é importante, porque se for uma inclinação muito elevada, quer dizer, não se consegue transportar aquelas pedras. Pois não adianta de muito, não é? Exatamente. Que pesam toneladas. Um daqueles blocos pesam toneladas, não é? Várias pessoas teriam que mover aquilo. Eles cortavam, estou a tentar em pormenores técnicos, mas como é que eles cortavam as pedras? Sabe-se isso? Porque elas são ultra regulares, não é? São. São mesmo, é um sistema absolutamente preciso. Nós não temos muitos tratados matemáticos, portanto não sabemos muito bem como é que eles conseguiam ser tão precisos. Mas, de facto, a pedra era cortada com pedra. Nós temos que imaginar que não havia aço, não havia ferro, sim. Quer dizer, era pedra com pedra e conseguiam cortar aquilo de forma, ou talhar a pedra de forma sim. A que fosse absolutamente proporcional, porque basta ter um bloco que não é proporcional aos outros e acabou, não é? A estrutura não aguenta. Sim. Mas de facto é... Eu não sei, esta pergunta é um bocadinho difícil, se calhar para ti, porque estou aqui a cruzar isto com coisas que são, com exemplos que são externos, mas não fazia sentido não falarmos nisto, que as pirâmides são ao mesmo tempo misteriosas, né? Misteriosas no sentido que é que eles pretendiam com aquilo, e fascinantes por terem sido feitas tão cedo, mas ao mesmo tempo que o são também ultra ubíquas no sentido em que existem em muitas outras culturas, não é? As culturas da Mesoamérica, já não sei se eram os Incas ou os Aztecas, tinham, ou os Maias, como sempre os três, tinham pirâmides também, na própria China também existiam pirâmides, ou seja, no fundo a minha pergunta é, cruzando estas fontes diferentes, isto traz algum insight para a egiptologia, no sentido de perceber o que é que eles pretendiam com aquilo? É uma boa pergunta. Eu acho que não há muita gente que tenha feito essa ligação, assim, a nível científico, a nível de estudo, sério? Sim, dentro da egiptologia. Há muita gente que faz essa ligação. A maior parte da resposta que um egiptólogo te vai dar é assim, isso não tem nada a ver. Pois há pessoas que te dizem, não egiptólogos, mas há leigos que já sugeriram, já ouvi sugerir, que foram os egípcios que se meteram num barquinho e foram até à Mesoamérica e explicaram como é que se construiu uma pirâmide. Agora, pessoalmente, não há assim nada trabalhado sobre isso, sobre essa questão. Pessoalmente, eu simplesmente acho que é daquelas coisas que é transversal à humanidade. Há certas coisas que os humanos fazem da mesma forma. Pois, exatamente, sim. E a pirâmide é uma dessas coisas. Por que motivo a pirâmide e não um quadrado ou um reto? Não faço ideia. É estranho, não é? Parece ter que ver com qualquer coisa do nosso inconsciente coletivo, não é? Que é um bocadinho difícil de perceber, não é? Claro, é verdade, mas de facto é transversal a muitas culturas humanas, a forma piramidal. E de facto não há assim uma resposta porque a pirâmide, porque não outra forma, porque não o círculo, porque não... Sim. Mas de facto é verdade, é muito interessante. Então, espera aí, vou fazer agora um zoom out da história, porque nós estamos a falar agora estamos a falar do período antigo. Há uma coisa que me parece, isto provavelmente é uma conclusão muito superficial, mas era giro ter a tua visão em relação a isto, porque olhando assim muito superficialmente para a história do Egito, aquilo que me ressalta são, no fundo, dois apogeus. Ou seja, parece haver ali dois períodos de apogeu. Parece haver este período de cerca de 2500 a.C., que é o que coincide no fundo é o apogeu do Reino Antigo, não é? Que coincide com a construção das pirâmides, que são 4 ou 5 ou mais, se calhar, reis que as constroem em sequência, estas maiores. Portanto, isto terá coincidido com um período de prosperidade material, não é por acaso que eles no fundo têm os recursos e até o tempo livre em certo sentido para construir as pirâmides. E depois parece que volta a surgir esse apogeu mais tarde, passados quase 1000 anos, na altura do Akhenaton, que já falámos, do Amenhotep III. Exatamente. O meu sotaque egípcio não é muito bom. Não, está ótimo, está ótimo. Que era outro período muitíssimo próspero. Aí
não se refletiu tanto em pirâmides, mas mais em objetos de arte e coisas do género. Mas olhando assim grosseiramente, isto é o que me ressalta. Isto faz sentido? Quer dizer, primeiro depende daquilo que nós consideramos um apogeu, certo? Porque o Império Médio, que acabaste por que é o que me está a faltar Império aqui, exatamente. Exato, é um período clássico da literatura egípcia. Ok. Ou daquilo que nós hoje em dia chamamos de literatura. Porque também isso é outra conversa, não é? Sim. O que é literatura? Podemos chamar os textos egípcios de literatura. Mas tudo o que seja... E o que é a literatura egípcia, já agora? Para além do livro dos Boa mortos. questão. Exato. O livro dos mortos não é bem aquilo que nós consideramos de literatura. Então nem é. É mais um texto funerário, não é? Literatura é o que a literatura egípcia consiste de um conjunto de textos fictícios que têm a função quase de entreter, de certa forma, mas também que passam uma mensagem. Nós temos, por exemplo, um conto de Sinué, que é o mais famoso, que foi escrito... Aliás, a maior parte destes é escrito na altura do Império Médio. É um bocado difícil de precisar, mas na altura do Império Médio temos um conto de Sinué, que é um conto de um... Sinué é o autor? Não, nós não, é a personagem principal. Sabemos quem são os autores da literatura egípcia. Isto é outro problema, porque os egípcios não pensam dessa forma. Nem na arte, nem na literatura, nem na arquitetura não temos o nome das pessoas que fizeram essas Mas sabemos coisas. alguns arquitetos, não é? Sim. Ou se calhar são palpites, não é? Se calhar não temos a certeza. Sabemos que certas pessoas estiveram envolvidas, mas assim, por exemplo, Imhotep, que foi o arquiteto da pirâmide de graus, da primeira pirâmide que foi construída, mas assim, em regra geral, essas são as exceções mesmo, porque em regra geral não sabemos quem são os autores. Mas o Sinué é a personagem principal deste texto. É um texto que é passado na altura do Império, o princípio do Império Médio, em que o rei Amenemhat I é assassinado. E o Sinué houve uma conspiração qualquer, ou pelo menos é o que parece que acontece na altura. Ele houve a parte da conspiração e com medo de que o novo rei Senóseret I o castiga ou puna de certa forma, foge para a área da Sírio-Palestina. E, portanto, a história toda tem a ver com ele no estrangeiro, a viver fora, mas ao mesmo tempo saudoso, pensar no Egito, que tem vários hinos ao rei pelo meio. A certa altura o rei, o faraó, percebe-se, Senóseret I percebe-se que o Sinué está nesta tribo da Sírio-Palestina e quer que ele volte para casa, escreve-lhe uma carta a dizer: volta, eu perdoo-te. Portanto, são textos que nós hoje consideraríamos literários, mas que nós não temos bem... é sempre difícil aplicar terminologia moderna a uma civilização antiga, mas que nós hoje consideramos literários, não é? E, portanto, há contos deste género que a maior parte deles são datados desta altura do Império Médio, que é considerado o período clássico da escrita e da literatura egípcia. Portanto, nessa perspectiva, se calhar até podemos falar também de outro apogeu, um apogeu que não é arquitetónico, que não é artístico, quer dizer, a literatura pode ser arte, não é? Exato, sim, estou a perceber. Sim, mas não deixa de ser interessante até desse ponto de vista, não é? No fundo, os três períodos áureos acabam por ter repercussões em meios de expressão criativa, pode assim um termo meio genérico, diferentes, não é? Sim, se bem que não podemos, quer dizer, também há estátuas absolutamente fascinantes no Império Antigo, não é só arquitetura, também temos pinturas absolutamente fantásticas, relevo, quer dizer, acaba por ser tudo, dividir as coisas assim acaba por ser um bocado artificial, não é? Porque temos que olhar para estes períodos como um todo e eles são, de facto, apogeus, mas com ênfases um pouco diferentes, se calhar, e também, se calhar, por causa, lá está, dos acidentes de preservação. Nós há coisas que se calhar ficaram pelo caminho e nós não sabemos que não temos. Sim, é a história da ausência de evidência, né? Exatamente. De novo, né? Assim. Exatamente, sempre. Exato, pois, esse lá está, é a mágoa do arqueólogo. Mas, portanto, então vamos, sendo justos, vamos falar nos três apogéus, que no fundo correspondem ao cânon dos três períodos. O que é que ditou os períodos intermédios entre esses períodos de estabilidade? Teve que ver com, lá está, o Nilo sendo menos generoso, teve que ver com invasões estrangeiras, teve que ver com a instabilidade política interna. O que é que ditava aos baixos? Os altos é relativamente fácil, não é? Teria que ver com
as coisas correrem bem, não é? Mas quando elas correram mal porquê? Isso é uma ótima pergunta. Acho que primeiro é importante realçar que estas construções, estas classificações, Império Antigo, Império Novo, primeiro período intermediário, isto é tudo moderno. Portanto, para os egípcios não havia, eles não pensavam desta forma, não foram eles que criaram estas classificações, portanto, de certa forma, isto é tudo um pouco artificial, não é? Porque isto é uma forma moderna de classificar o Egito de forma a poder estudá-lo melhor e de forma mais ordenada. Aquilo que os egiptólogos decidiram foi que tudo o que se chama império é um período de centralização de poder, em que o poder real, o Estado, está bastante forte, e um período geralmente falando, de prosperidade, e tudo o que seja um período intermediário é um período sem poder central, poder descentralizado, e o que não significa que não haja prosperidade, mas simplesmente não há um governo, não há um Estado, e normalmente é caracterizado por várias áreas geográficas que são independentes. Ou seja, portanto, nós aqui, tu estás a usar a palavra Estado, que na verdade é um bocadinho um anacronismo, não é? Porque nós estamos a falar de uma altura que não era bem um Estado, não é? Mas durante esses períodos de intermédios, no fundo o alcance do faraó deixava de se estender ao território todo, no fundo era como se houvesse uma cisão do território. Exatamente. Portanto, claro, cada período intermediário é diferente, não é? Sim, pois, imagino, claro, sim. Por exemplo, no segundo período intermediário é uma altura entre o Império Médio e o Império Novo, é uma altura caracterizada por dois poderes centrais que estão em luta um contra o outro. No norte temos os chamados Hyksos, que são considerados estrangeiros, mas contudo tem havido nova investigação que revelou que, bem, já não é tão nova assim quanto isso, mas de qualquer das formas, que estes Hyksos, que eram considerados estrangeiros invasores, que vinham da zona da Sírio-Palestina, que na verdade já tinham integrado a administração egípcia há séculos atrás. Portanto, não eram, apesar de terem nomes estrangeiros, não eram invasores e não eram estrangeiros nessa forma, não é? Já faziam parte da administração. E no sul tínhamos um governo que achava que era o herdeiro do faraonato, se é que podemos chamá-lo assim, que consistia de uma data eram egípcios, e portanto estas duas forças, norte e sul, acabam por ter vários episódios de guerra e tudo mais, até que finalmente os egípcios do sul conseguem vencer os Hyksos do norte e começa o Império Novo, que é um império centralizado. Portanto, cada período intermediário é um bocado diferente, mas a ideia é que quando não há centralização do poder, quando não temos um rei a reinar pelo Egito todo, então chamamos primeiro período intermediário. Pois é interessante, não é? Ou seja, mas no fundo, mesmo nesses períodos de desunião em que o poder deixava de estar centralizado, não podemos considerar ou tendemos a não considerar que houve uma interrupção no Egito porque eles continuavam a considerar-se egípcios, ou seja, continuava a haver condições suficientes para nós não falarmos de uma interrupção civilizacional, não é? Exatamente. E, aliás, pessoalmente, eu acho estes períodos mais interessantes porque nos períodos de centralização vê-se muito, quer dizer, o poder real acaba por controlar muito as áreas da arquitetura, as áreas da arte, da estatuária, e, portanto, as coisas são um bocado mais uniformes. Durante os períodos intermediários vê-se assim um pouco mais de criatividade regional. E acaba por ser mais interessante. Variabilidade, sim. Exatamente. Por exemplo, o primeiro período intermediário é muito interessante porque quando o Império Antigo acaba, que não foi assim, de repente acabou, não é? Mas gradualmente, vê-se as regiões que produzem peças interessantíssimas. Há quem as chame feias, não é? Não é que não são tão requintadas como aquilo que sai do Palácio Real, não é?
mas de uma criatividade fantástica a nível da língua, a nível da arte, da pintura, imensas inovações artísticas que se vê, que se calhar já existiam nessas regiões, mas tentavam seguir um pouco mais a norma. Sim, não, isso é engraçado, porque no fundo ao tu deixares de ter, no fundo, ao tornares mais fraca a mão do poder centralizado, acabas por também permitir que chegue aos dias de hoje muito, se calhar muito mais da variabilidade que se calhar já existia, mas que estava escondida exatamente, estava escondida por baixo de uma espécie de manta niveladora que nivelava tudo de acordo com o cânon central. Pois é, isso é giro. Então já agora, espera aí, há um evento que é muito falado e que não diz respeito só ao Egito, diz respeito no fundo a toda aquela zona entre o Europa Oriental e o Sudeste Asiático, como é que se diz? E o Oriente Próximo, que é a questão eu não sei como é que isto se diz em português, mas o colapso da idade do bronze tardia. Não sei se é assim que se diz. Que no fundo é uma coisa que ocorre para aí em 1200 a.C. e portanto ocorre até já depois do pico do Reino Novo, não é? Do Império Novo. Do Império Novo. Ou seja, pronto, whatever, seja como for, não é? Eu só achava que era uma pergunta gira porque há uma altura, isto ainda era tecnicamente a Idade do Bronze, que é uma separação que eu nunca achei muito, muito feliz, ou pelo menos sempre achei pouco entusiasmante, esta coisa da Idade do Bronze e da Idade do Ferro, mas em que tu tens ali o colapso de uma série de civilizações ali próximas, na zona da Grécia, na zona da Mesopotâmia, e mesmo o Egito é muito afetado, embora se mantenha. E pelo que eu percebo não se sabe muito bem o que é que causou aquilo. Isso aí no Egito há os relatos daquilo que eles chamavam os Sea People, não é? As pessoas povos do mar, exatamente. Povos do mar, não é? O que é que nós sabemos em relação a isso? Eu não tenho bem a certeza qual é a opinião atual dos investigadores que abordam esse assunto, mas de facto há pelo menos vestígios e também fontes escritas no Egito na altura, que foi na altura de Ramsés III. Uhum. Pois, exatamente, é isso. E até um bocado antes de Ramsés III, já tinha havido contactos com estes povos do mar. Mas de facto parece que houve alguma alteração, algum problema que fez com que uma data de gente, milhares de pessoas, se movimentasse e fosse, não é bem atacar, quer dizer, isto ainda é discutido, quem são os povos do mar, não sabemos. Claro, exato. Mas pelo menos dentro da egiptologia, há duas teorias principais. Uma é que de facto estes povos do mar eram um exército que veio atacar o Egito, e outra, que se calhar é aquela com que eu concordo mais, apesar de não ter grande conhecimento sobre nesta área, que diz que de facto isto eram movimentos populacionais, crianças, mulheres, não era bem um exército, eram mesmo populações que simplesmente se movimentaram e acabaram por chocar com um Egito que de repente tinha esta gente toda e não sabia muito bem onde é que havia de as colocar, e definitivamente houve conflito armado, porque temos Ramsés III fala sobre isso e até talhou nas paredes de um templo dele em Medinet Abu, no sul do Egito. Há informação sobre os povos do mar e sobre as guerras contra os povos do mar que eventualmente foram expulsos do Egito. Mas não sabemos mais o que é que se passou. Mas de facto é interessante. Eu confesso que não sei muito bem qual é a teoria atual que explica o motivo pelo qual estes povos se puseram em movimento, mas de facto há indicações que isso de facto foi uma invasão quase, digamos assim, pelo menos da perspectiva egípcia, quase que foram invadidos por esta gente. Não, e acaba por ser, isso acaba por ocorrer até já depois do período mais áureo do Império Novo, não é? Sim. Há quem diga até que Ramsés III foi o último faraó de importância e de relevo no Império Novo. E em grande medida por causa disso, não é? Porque isso depois acaba por provocar um declínio. Exatamente. Aliás, a última teoria que eu ouvi falar sobre esta questão dos povos que se movimentam e que foi a teoria de que houve um vulcão na Islândia, julgo eu, na Islândia, bem, não tenho certeza, mas no norte, que entrou em erupção e foi uma erupção tão potente que acabou por se arrastar pela Europa toda e chegar até ao Mediterrâneo. E que o próprio ar estava poluído e, portanto, as pessoas começaram a afastar-se. Exatamente. Que afetou também a agricultura, afetou uma data de coisas. Não tenho bem certeza, não é? Até que ponto é que isto é uma teoria ainda aceite. Mas eu acho que é essa dúvida, sim, que é, no fundo, parece um bocado ridículo, não é? Mas entre ter tido causas naturais ou ter tido causas
políticas, não é? Se quisermos, ou seja, simplesmente da confluência de uma série de ocorrências que levou a que houvesse ali instabilidade naquela zona e tivesse empurrado esses povos do mar, fossem eles quem fossem, para ali para o pé, não é? Então, mas quando é por ela estamos a falar do Império Novo. Tu estavas a dizer que esta não é bem a tua área de especialização, não é? Não, eu sou Império Antigo, 100%. Sim. Eu tinha alguma curiosidade de falar no Akhenaten. Sentes-te confortável em falar do Akhenaten? Vamos falar sobre o Akhenaten. É que eu acho que é mais ou menos é uma figura um bocado incontornável, porque é uma figura um bocadinho... Quer dizer, o Akhenaten e o Ramsés II talvez sejam os dois mais importantes deste período. O Akhenaten, começando por ele, surge num período de grande prosperidade, não é? Sim. O pai dele, ou seja, o reino do pai dele talvez tenha até sido o pico, não é? Em termos de... Sim, há quem diga isso, que foi o reino mais próspero da história do Egito. E ele depois é uma personagem um bocadinho estranha, não é? Porque ele faz uma cisão completa em termos da religião, não é? Isto é tudo muito superficial, mas aquilo que, num primeiro contacto, pelo menos a mim, salta à vista é que, e acho que é isso que cria grande parte do fascínio, é que há ali um lado muito moderno. Uhum. Primeiro, aquilo é uma espécie de monoteísmo, não é? Embora o Freud falava daquilo, até um amigo meu estava a chamar a atenção para isso, falava da religião que ele tentou instituir como uma espécie de primeiro monoteísmo, embora acho que isso caiu um bocadinho em desuso, não é? Porque as pontes não são tão óbvias assim, mas tem esse lado, e depois tem um lado quer dizer, muito próximo com muitas coisas que aconteceram na Europa, até mais próximo da Idade Moderna, não é, de centralização de poder, de alteração, ele até alterou a questão da arte, da maneira, o que era representado na arte, não é? Apareciam cenas do cotidiano, depois a mulher dele, que também vou pronunciar o nome mal, a Nefertiti. Está ótimo. Que tem aquele busto incrível que parece aquilo é estranhíssimo, porque parece uma coisa que foi... Eu até recomendo aos ouvintes verem, se não conhecerem, pesquisarem no Google, que apanha-se logo. E aquilo parece uma coisa feita ontem, é incrível. Pois é. Não é? É lindo. E isso é uma das atrações nesse busto, é a intemporalidade da beleza da Nefertiti. É inacreditável. Pelo menos ali, não é? Exatamente, pelo menos ali, porque há outras representações dela que não têm nada a ver com esse busto. Pois, nada a ver mesmo. Sim, o Akhenaten é uma figura muito, muito interessante mesmo. A razão pela qual os egiptólogos agora não gostam de falar em monoteísmo é porque, isto sobretudo há uns anos atrás, que tem havido muitas descobertas em Amarna, especialmente descobertas que não estão focadas só na elite, mas que têm a ver também com a religião doméstica, aquilo que nós chamamos a religião privada ou doméstica, é feita em casa, feita se calhar em nichos, na própria casa da pessoa, portanto uma religião mais privada, que não tem a ver com a religião da elite ou do Estado, entre aspas, não é? E parece que, pelos vistos, apesar do Akhenaten tentar eliminar os outros deuses, que é aquilo que parece, não é, na propaganda oficial, a verdade é que, mesmo em Amarna, a cidade que ele construiu de raiz para adorar o seu Deus único, que ele chama mesmo o Deus único, o Aten, mesmo na própria Amarna, nas casas, ainda se encontram amuletos de outros deuses, encontram-se estatuetas de outros deuses. Portanto, até que ponto é que de facto foi monoteísmo? Será que ele tentou mesmo banir tudo o que seja outros deuses ou simplesmente tentou focar toda a gente num? Porque a verdade é que esta ideia de chamar a um Deus único não é nova. Na religião egípcia há sempre essa dualidade, que é o único e o múltiplo. Portanto, cada Deus é único e é múltiplo. Tem uma e várias formas. Para nós parece uma contradição, mas os egípcios pensam muito com esta ideia da dualidade das coisas. Vai tudo em pares. Portanto, há o único e há o múltiplo, há o homem e há a mulher, há o deserto e há o rio. Portanto... Mas aqui o que é que tu queres dizer com o múltiplo? Era um Deus desdobrava-se em várias personalidades? No fundo era isso? É um pouco simbólico, não é? Primeiro porque em sistemas politeístas não há assim uma única forma para um único Deus, quer dizer, os deuses têm várias funções, têm várias caras, têm várias formas de serem representados, têm até várias... podes ter deuses a fazer coisas muito diferentes, até no mesmo texto religioso, portanto, eles não são fixos, não é... Não há assim uma definição, este Deus só pode fazer isto ou só faz aquilo e não sei. Portanto, acaba por ser mais flexível. E essa ideia de ser múltiplo
ao mesmo tempo ser uma unidade, mas dentro da unidade há uma multiplicidade de perspectivas e de variações e formas e tudo mais. E, portanto, essa ideia de um Deus ser único não é nova na religião egípcia. O que o Akhenaten faz, de facto, é ele ataca certos deuses. Ataca, por exemplo, o deus Amon, que era o deus principal de Estado na altura. Ataca outros deuses como Osíris também. E, portanto, a religião muda um pouco. A religião do Estado, não é? Entre aspas. Sim. Não tanto a religião, como acabei de dizer, a religião privada parece manter-se mais ou menos da mesma forma, mas a religião real, não é? Da elite, acaba por se modificar um bocado, é muito mais virada para o Sol, para o elemento solar. O Aten é um disco solar que tem raios que acabam, o final dos raios são mãos, e muitas vezes as mãos estão a segurar um símbolo que é o Ankh, que é o símbolo da vida. Portanto, essa ideia de que o Sol dá vida, a luz solar dá vida. E uma das coisas mais interessantes também do Akhenaten é que ele supostamente escreveu, quer dizer, não sabemos, uma inscrição diz que ele é o autor, mas só não sabemos até que ponto é que de facto foi ele que escreveu isto, mas ele escreveu 2 hinos ao deus Aten, que basicamente são quase a proposta religiosa dele, que são extremamente interessantes. O Deus único, o Deus solar como o Criador único, quando não há sol, nas trevas ninguém vive, não há vida, portanto, a fazer mesmo essa ligação entre criação, vida, sol, luz, trevas, morte e de forma nós sabemos... muito poética. Sim, era uma espécie de canção, no fundo seria uma espécie de canção àquele Deus, não é? De hino. Mas nós temos, por exemplo, alguma noção se aquilo lhe terá vindo de alguma visão de... Porque normalmente é como esse tipo de coisas acontecem, não é? Claro. Há quem diga que sim, mas nós não temos provas nenhumas. Não há nada que remeta para isso. Sim. Não, há quem diga, já li teorias a dizer que ele era esquizofrénico e pronto, uma data de coisas que não se consegue provar. Primeiro até porque nunca se encontrou a múmia dele, mas também não se consegue provar a esquizofrenia só através de... Claro, exato. De ossos e esqueletos e não sei o quê. Mas de qualquer das formas, o que é interessante é que a maior parte das pessoas achavam que tinha sido ele a pessoa a criar esta nova religião e a cortar com a religião tradicional. Mas a verdade é que o pai dele o pai e a mãe, no reinado anterior, já estavam devagarinho a criar mais ênfase no Aten, no deus Aten, e tendo também a mudar um bocadinho a arte, que começa ligeiramente a parecer-se mais com um género de arte que depois vês no templo de Akhenaten, que é assim muito exagerada, tem assim umas figuras um pouco andrógenas, quer dizer, não é bem homem, não é bem mulher, ele tem assim umas ancas um pouco alargadas e assim uma cara alongada, portanto já se começa a ver um bocadinho traços da mudança na arte e na religião no reinado anterior, portanto isto é capaz de ter sido algo, de certa forma, em família. Não fosse ele apenas um Messias. Isso é giro, ou seja, ele não fez uma ruptura, necessariamente, não é? Exatamente. Quer dizer, de facto ele fez uma ruptura, porque ele, aliás, uma ruptura muito física, porque a capital na altura era Tebas, e ele decidiu sair da capital e mudar a corte para um local no meio do deserto, um local virgem, onde não tinha havido cidade nenhuma, fundou uma cidade nova, que nós chamamos Amarna, mas o egípcio é Akhetaten. Akhetaten significa o horizonte do Aten, que é o deus dele, e não só fez uma cidade do zero para o seu deus, como escreveu, mandou erigir várias estelas à volta da cidade, a marcar o perímetro, e escreveu nessas várias estelas fronteiriças o motivo pela qual ele resolveu escolher esta cidade. E que foi o deus Aten que lhe deu um sinal, que este sítio era o mais indicado, que era um sítio único, que não tinha sido utilizado para mais nenhum deus, não é? Estava limpo, estava impoluto. Exatamente. Portanto, de facto, ele faz essa ruptura que o pai dele não fez. Mas esse é outro lado, esse apelo moderno dele também tem que ver com isso. Por um lado, esse lado meio de rei absolutista de reunir todo o poder em volta dele e depois mudar a corte. Porque ele foi com a corte, não é? Para uma cidade nova, não é? Parece o Luís XIV a mudar para Versailles. Exatamente. É? E depois a história de criar a cidade no meio do nada, não é? Que parece uma coisa quase dos países modernos, não é? Há um monte de países que fizeram isso, como o Brasil, de criar uma cidade, por outros motivos, não é? Mas uma cidade em terreno virgem, não é? Claro. E isso é uma coisa que tem muita piada
E depois acaba por morrer ali, não é? Porque depois quem vem a seguir a ele reverte completamente as alterações que ele fez. Exatamente. Aliás, o famoso Tutankhamun, que Sim. há quem diga que era filho dele, mas pronto, lá está, estas É? coisas é sempre... Há Sim. tantas teorias, meu Deus. Este período é um período fascinante. Há muita informação, mas ao mesmo tempo não há informação suficiente. Portanto, acaba por ser muito discutido, há muitas teorias e acaba por ser difícil de trabalhar também neste período, porque já tanta gente pensou em tantas teorias que acaba por ser complicado. Mas o Tutankhamun, supostamente filho de Akhenaten, ele, na verdade, o nome dele era Tutankhaton. Portanto, Tut é palavra para imagem, Ankh, vida, Aten é o Era o Aten, Deus. o Deus. Amon era o Deus anterior, que seria o Deus do Egito, do Estado na altura, antes do Aten. E, portanto, ele tinha o nome Tutankhaten, que significa a imagem viva de Aten, e mudou depois de Akhenaten morreu. Quando ele subiu ao trono, mudou o nome para Tutankhamon. Portanto, mesmo uma forma muito óbvia de mostrar que voltou à religião tradicional. Portanto, o Aten acabou. Adeus, já está arrumadíssimo. E mais, ele até mandou escrever erigiu uma estela que estava no templo de Karnak. Acho que sim. E erigiu uma estela que é chamada a Estela da Restauração, em que ele explica que os templos estavam todos fechados e que o culto dos deuses tinha sido abandonado e que foi ele que restaurou o culto tradicional. E portanto, é algo, uma forma muito, muito clara, porque o templo de Karnak era o mais importante, dedicado ao deus Amon, era o mais importante do país. Portanto, é uma forma política muito clara de mostrar que, quase a dizer, a minha lealdade está aqui escrita na pedra. Portanto, voltou à religião tradicional. Sim, é uma forma conspícua de fazer isso, que aliás faz sentido. Normalmente as coisas religiosas são feitas dessa forma, claro. Até para o gesto valer. Eu ia perguntar qualquer coisa a propósito disso. O que isso parece sugerir, e é uma coisa que nós ainda não falámos, é que haveria da parte das restantes elites, não sei se nobreza é um termo que se pode aplicar neste caso, provavelmente uma insatisfação com essa mudança. Ou seja, dificilmente terá sido o próprio Tutankhamon, até porque ele era novíssimo, não é? Eu acho que é 9 ou 10 anos, não é? Portanto, dificilmente terá sido ele, ou seja, haveria por parte dessa nobreza uma insatisfação com essa alteração. Sem dúvida, sim. Especialmente, nobreza é melhor elite, porque elite, pois, sim. Estamos a falar também, elite inclui os membros da administração. É que não falamos disso ainda, sim. Membros da administração, membros da corte e também sacerdotes, porque os templos nesta altura tinham um poder económico e social que era gigantesco. Basicamente, o Estado nessa altura funcionava muito através dos templos e que eram centros económicos e, portanto, muito poderosos. Recolhiam impostos, por exemplo, era? Não tanto de recolher impostos, também os templos tinham, portanto, basicamente o rei era o dono disto tudo. Pois o rei dava terras ao templo. O templo podia arrendar as terras a quem quisesse, e depois eles pagavam um X ao templo por estar a utilizar a terra do templo. E depois não é só isso, é que esta é uma altura que eu já disse um pouco assim imperialista, é o nome, apesar de eu odiar este termo moderno de imperialismo, que não é bem a mesma coisa, mas é uma altura em que há muito espólio, muitos materiais, muita riqueza que vem destas expedições, destas guerras que os reis dão aos templos. Nomeadamente ao templo de Karnak, porque era o templo principal, estava na capital em Tebas, e também por ser o templo do deus Amon, que era o deus principal na altura. Portanto, eram entidades que de facto muito, muito importantes. E portanto, quando este templo, este sacerdócio de Amon ficou de repente sem nada, não ficou sem nada, mas de repente o rei decide, ok, agora Amon, muito giro e tal, mas eu quero um novo deus, Aten, portanto, e eu sou o sacerdote único, já agora, portanto, vou construir templos a este deus, Karnak não, mudo de cidade e de repente a riqueza deixa de ir para este sacerdócio de Amon e começa a ser investida neste novo sacerdócio de Aten. Que era um sacerdócio à parte, né? No fundo eram pessoas diferentes. Exatamente, eram pessoas diferentes, se bem que o rei era o sacerdote principal, portanto, os outros eram apenas meros ajudantes. Sim, isso parece o Luís XIV, não é? Parece
Também já tinha visto essa comparação e de facto é parecido, não é? É. Não, desculpa, eu estava a dizer, não era o Luís XIV que eu queria dizer, era o Henrique VIII. Disse Luís XIV, não me enganei. Sim, Parece com a o Henrique da VIII. Igreja de Inglaterra. Exatamente, sim. Parece o Henrique VIII por fundo, fazer uma cisão, criar uma igreja nova e dizer quem está à frente da igreja sou eu. Sou eu, É? exatamente, e faço o que quero. Se Exato. bem que, tecnicamente, o rei sempre esteve à frente de todos os sacerdócios, não é? Ele era o sacerdote por excelência, mas, como é óbvio, delegava o poder a outros. Só que o Akhenaten decidiu que, não, ele queria ser mais ativo e, portanto, decidiu mudar a ênfase no deus Amon e passou a pô-la no deus Aton. Obviamente que houve muita gente que ficou chateada. Estes sacerdotes de Amon, especialmente os de Karnak, tinham muito, muito poder. Eram gente que tinha muito poder económico, muita influência e, portanto, tenho a certeza que não ficaram satisfeitos. Claro que pode ter havido também, a população não gostou de ver os outros deuses atacados, se calhar houve outros membros da elite que não acharam piada nenhuma, que queriam continuar a adorar Osíris e já não podiam, ou queriam continuar a adorar outros deuses e já não podiam, e, portanto, acho que tudo isso junto acabou por levar ao facto de o jovem Tutankhamon voltar, ser influenciado a mudar de curso. Nós estávamos a falar, tu falaste no fundo dos sacerdotes, uma espécie de clero, não é? Falaste de uma espécie de classe administrativa, não é? Burocrática. E havia também uma espécie de nobreza, não é? No fundo eu não sei se quando eu digo aqui nobreza é uma classe com terras para lá dos sacerdotes e ligadas, porventura, também à guerra, por exemplo. Isso existia ou é um anacronismo aqui? Sim e não, porque a verdade é que não há um exército fixo até o Império Novo. Portanto, essa ideia de existir exército não existe até o Império Novo. Não existe um exército profissional, digamos. Porque não era necessário? Que o Egito só começou, tecnicamente, a expandir-se na altura do Império Novo. Portanto, antes disso, simplesmente, quando era necessário reunir um exército para uma expedição qualquer, ou à Núbia, ou outro sítio qualquer, então reunia-se uma data de pessoas, mas não era preciso haver nada profissional. Sim, pois é engraçado isso, por acaso é outra diferença curiosa em relação à matriz com que a pessoa começa a pensar nisto, não é? E depois, para além disto, tinhas o povo, não é? Em relação ao qual nós provavelmente sabemos pouco, não é? Claro. Sabemos muito pouco, infelizmente, e isso é um dos maiores problemas, que há muita gente que está a tentar mudar isto. A ênfase, parar de colocar a ênfase na elite e voltar a pô-la, não é voltar, pela primeira vez pô-la nas pessoas, nos camponeses, nas pessoas comuns mesmo, aqueles que não tinham direito a grandes túmulos, aqueles que não tinham direito que não sabiam escrever, portanto não podiam deixar vestígios escritos, e eu acho que isso é de facto essencial e é uma falha grande no nosso conhecimento, que está a ser agora colmatada pela primeira vez desde os princípios da egiptologia. Sim. Até porque, entre outras coisas, nós não sabemos, ou é difícil dizer, digo eu, até que ponto é que havia uma unicidade na maneira como as pessoas pensavam. Ou seja, nós não temos uma ideia de como as elites pensavam, mas podia dar-se o caso até do povo ter práticas muito diferentes a vários níveis, não é? Claro. Não, essa é uma questão das mais importantes. Quando nós falamos sobre o Egito, falamos sobre a elite. Na maioria dos casos, e isso é um dos maiores problemas da disciplina, um problema que, como eu já disse há bocado, as pessoas estão a mudar as mentalidades, estão a tentar passar do monumental para o doméstico, por exemplo, porque sabe-se muito pouco sobre a forma como se vivia, como camponês normal, como se vivia no Egito, e de certa forma é porque estas coisas não sobrevivem, porque as cidades ocupadas na antiguidade continuaram a ser ocupadas até aos dias de hoje, ou estão ocupadas com campos agrícolas ou até com cemitérios às vezes, portanto não é possível escavar nessas áreas. Depois, como eu já disse também, porque estas pessoas não sabiam ler nem escrever. Claro. Portanto, não nos deixaram nada escrito em que nós podemos dizer, ok, pronto, era isto que eles pensavam, era assim que eles faziam. De certa forma, mesmo assim, ainda é possível saber alguma coisa sobre eles. Parece que, pelo menos, por exemplo, escavações em Amar, né? Os túmulos que eram basicamente, aquilo era uma cova no chão, e a pessoa era colocada lá, assim, com alguma joalharia, alguma cerâmica, depois assim enrolada, nem era completamente mumificada, era mais enrolada em linho e também em esteiras,
E, portanto, vê-se que, de facto, se para a elite é necessário ter uma data de inscrições, uma data de texto, uma data de imagens, uma data de espólio funerário, que para eles é essencial para a sobrevivência no além, parece que a ideia do além era diferente para a população camponesa, para aqueles que não tinham acesso a esta riqueza, se calhar porque não tinham acesso a ela, mas pode ser que de facto as suas crenças fossem um pouco diferentes. Não temos bem certeza, é um tópico muito interessante que eu espero nos próximos anos que possamos saber um pouco mais sobre isto. Nós, no fundo, não sabemos se eles se era simplesmente um problema deles não terem recursos mais escassos e, portanto, Claro. terem que se Desenvencilhar com aquilo desenvencilhar. Era a palavra que eu estava à procura. Desenvencilhar com aquilo que tinham, não é? Portanto, olha, não dá para modificar, vou assim, não é? Claro, Ou não dá para levar comida e recursos para a nova vida e, portanto, tenho que ir assim, mas pelo menos vou. Ou se a visão deles em relação à pós-morte era ela própria uma visão diferente, não é? Exatamente. Sim. Exatamente. Pois, isso tem muita piada. Olha, vamos caminhar para o fim, infelizmente, porque havia imensas coisas de que falar, quer dizer, não falámos de tantas, mas sobretudo acabamos por terminar aqui mais ou menos neste período do Tutankhamon, não falámos do Ramsés II, não falámos depois do tudo que veio a seguir e do final com a Cleópatra, que era giro também, mas o preço para percorrer essa extensão toda acho eu era a conversa ser menos interessante porque... Claro. É muita coisa, muita coisa. E, basicamente não tínhamos hipótese de estar a discutir estas que discutimos com algum cuidado. Antes de avançar para o final, para a recomendação do livro, achava que é interessante perguntar-te em relação a uma coisa que tu aludiste no início, que é o trabalho de investigação que estás a fazer agora em relação a um túmulo e que me parece de resto ter muito a ver com isto que nós acabámos de discutir, não é? Exato. Estava eu aqui a dizer que os egiptólogos têm uma tendência a concentrar-se na elite e eu própria estou a concentrar-me na elite. Portanto, mas a minha tese de doutoramento comecei a escrever este ano e é focada num túmulo que está localizado no Planalto de Giza. O tipo de túmulo nós chamamos mastaba. Mastaba é um nome, uma palavra em árabe que significa banco, pois, e alude apenas à forma do túmulo, que é uma estrutura retangular que tem assim umas paredes lisas, ligeiramente verticais. Uma espécie de pirâmide inacabada, não é? Okay. Claro que são verticais. Mas é o túmulo que se vê com maior preponderância no Planalto de Giza para a elite. E ele é contemporâneo das pirâmides? Não, e isso é que é interessante, porque apesar de eu estar a estudar um túmulo de elite, este túmulo nunca foi estudado. Foi escavado, parte dele foi transportada para Boston, para o Museu de Belas Artes, mas nunca foi estudado, foi esquecido simplesmente. A escavação ocorreu em 1912, já passaram mais de 100 anos e finalmente alguém voltou a ter interesse neste túmulo. Pouco se sabe sobre esta pessoa. Ele viveu por volta de 2300 a.C. Já as pirâmides todas tinham sido construídas lá no Planalto, já tinham as pirâmides todas sido construídas. Uma altura em que nós chamamos a Quinta Dinastia, em que é uma altura em que já não se estão a construir pirâmides em Giza. Estão-se a construir pirâmides... Exatamente, as pirâmides em Giza foram construídas na Quarta Dinastia. Portanto... Ou seja, é estranho ele estar ali, não é? Exato. Sim. Não é o único. Há muita gente que da Quinta e Sexta Dinastias, muita gente da elite, que decide fazer o seu túmulo ali. E aquilo que mais me interessa, portanto, o Giza foi muito estudado, principalmente no que diz respeito às pirâmides e aos túmulos de elite da Quarta Dinastia, que eram contemporâneos com as pirâmides. O pessoal da Quinta e da Sexta foi mais ou menos assim... Posto de lado, sim. Exato. Porquê? Porque os túmulos também já não eram tão ricos. E aí volta mais uma vez o objetivo da escavação, exatamente, no princípio do século XX. Como os túmulos já não eram tão grandes, já não eram tão bonitos, já não eram de gente tão importante, foram assim vistos, mas nunca foram muito, muito trabalhados, muito estudados. De uma forma geral, claro que há exceções. A minha ideia agora, então, é voltar este túmulo e tentar contextualizá-lo. Tentar perceber primeiro quem é este oficial, qual era a função dele, o que é que ele fazia, quem é a família dele, porque é que ele decidiu construir o seu túmulo ali, em Giza. E, de certa forma, também tentar compreender um bocadinho mais daquilo que se passa no Planalto de Giza, na Quinta Dinastia. Quem é que continua a querer ficar lá para a eternidade, não é? Porque temos que pensar dessa forma, eles constroem túmulos para sempre. Portanto, quem é que escolhe esse lugar? Porquê é que eles escolhem esse lugar? Mais, o que é que sabemos das pessoas que escolheram esse lugar?
Portanto, uma data de perguntas relacionadas com a cultura funerária, mas também com, não só com a morte, mas com a vida. O que é que levou estas pessoas E se a quererem... se o escolheram porque não podiam escolher, não tinham lugar nos sítios de nova preferência dos reis, ou porque Exatamente. achavam eles próprios que aquele sítio era melhor. E já agora, o túmulo, em que estado é que estava? Ou seja, tinha múmia? A múmia já tinha sido Tinha vários roubada? esqueletos, não tinha múmia, mas todos as câmaras funerárias, tinha várias câmaras funerárias, tinha 7. Todas elas já tinham sido roubadas na antiguidade, portanto Exato. tudo o que estava lá já estava muito destruído, e tem vários esqueletos. Portanto, seria interessante fazer uma análise dos esqueletos que foram lá encontrados, para tentar perceber se é homem, se é mulher, quantos anos é que tinha e tudo mais, de que é que morreu, às vezes morreu, até. sim. Qual é o problema? É que isto foi escavado. Portanto, o túmulo foi escavado em 1912, 1913, mas não se lembraram de escavar as câmaras funerárias até 1935. Nessa altura, quando retiram as coisas da câmara funerária, o espólio, os esqueletos, tudo o que lá encontraram, pediram uma pessoa qualquer, um professor de anatomia da Universidade do Cairo, para analisar os esqueletos. Então enviaram os esqueletos, esse senhor, e eles desapareceram. Portanto, não sei onde é que estão. As maravilhas da arqueologia egípcia. Não sei onde é que estão os esqueletos. Não faço ideia. E, portanto, só tenho fotos. E que nem sequer são muito boas, não é? Sim. Portanto, há sempre um pouco... Há questões que eu não vou... Há questões que eu não vou poder responder, infelizmente. Mas espero... Mas, de certa forma, também são interessantes, porque mostra como as práticas se modificaram. Quer dizer, ninguém hoje pensaria em deixar uma escavação a meio e voltar 20 e tal anos depois e dizer, espera lá, eu esqueci-me de escavar a câmara funerária, deixa-me voltar aqui. Quer dizer, não foi propósito, não é? Porque às vezes há arqueólogos que decidem, ok, vou parar aqui, já descobri o que queria descobrir e agora vou deixar para o futuro, para os próximos virem cá para estudar este sítio. Já tenho com que me entreter, não é? Exatamente, sim. Mas não foi o caso. E há sítios atualmente onde as escavações são limitadas, não é? Pelo governo. Em todo lado. É preciso pedir permissão ao Serviço das Antiguidades, ao Conselho, e é cada vez mais difícil. Está cada vez mais difícil, cada vez mais complicado, mas desde tudo, nem é só escavação. Se eu quiser fazer prospecção, tenho que pedir autorização. Se eu quiser tirar uma foto, tenho que pedir autorização. Quer dizer, de certa forma, posso ir lá até uma foto, ninguém me vê, mas depois quero publicar o material e aparecem eles à porta a dizer, então, amiga. Dizer, claro. Como é óbvio. E acho que isso é um pouco, não é? Tem a ver também com o passado do Egito, que foi ocupado durante muito tempo por potências europeias, portanto... São um bocadinho refratários em relação a ter pessoas a invadir o espaço, não é? Isso até é uma boa ponte para eu tentar empacotar esta conversa toda, se calhar num único insight que de certa forma nos leva para o início e de uma coisa que nós estávamos a falar em off do episódio da semana passada do Tiago Hansen sobre história do direito. Havia uma coisa de que nós falámos no início da conversa, que era a história interessar sobretudo para tu perceberes o presente, no fundo interpretares o presente à luz da história e perceberes como é que o futuro pode ser, como é que esse presente pode ser alterado para um futuro melhor, à falta de uma formulação mais feliz do que esta. Este é um exercício muito mais difícil de fazer com o Antigo Egito. Claro, então, é muito mais antigo. Exatamente, o que é que para o presente, o que é que para a interpretação do presente nos é útil olhando para o Egito Antigo, ou tem sido útil a ti, não é? Uma das coisas que mais me fascina é ver que de facto há coisas transversais à humanidade, no passado e no presente. Claro que, atenção, não quero ser simplista, não quero dizer que os egípcios e nós somos iguais e temos os mesmos valores, nem sequer estou a falar em valores, mas de facto há certos comportamentos humanos que simplesmente se mantêm. E eu acho isso fascinante, de certa forma até reconfortante, não é? Porque não somos os únicos que pensamos assim, e eu acho que é enriquecedor, de facto, poder estudar uma civilização tão antiga e a perceber-me que, de facto, a verdade é que continuamos essencialmente com questões semelhantes e também com reações semelhantes à vida, se bem que tendo outros instrumentos, outras perspectivas, vivemos noutro tempo completamente diferente, não é? Mas eu também acho que há outro lado também no Egito que para mim é importante, que é essa ideia, tem a ver com essa ideia da humanidade e que nos dias de hoje, num mundo que é
está tão dividido. Eu acho que essa ideia de património cultural mundial é muito importante. E especialmente com o Egito, que toda a gente gosta. Toda a gente Sim. gosta de ouvir falar sobre o Egito. Até porque está ali mais ou menos no meio de tudo, não é? Exato. Ou seja, está próximo de todos, não é? Exatamente. Sim. Portanto, eu acho que partilhar, tentarmos perceber mais e saber mais sobre uma civilização, Sim. Muito antiga, 2, completamente diferente da nossa, de um espaço, num tempo que não tem nada a ver connosco, é uma forma também de criar uma certa empatia para com outras culturas, para com outras regiões. É uma forma talvez de pensarmos mais a nível mundial, nós como humanos no mundo, nós como humanidade, e não tanto como, isto é o que é nosso, sim, eu estou a perceber o que queres dizer, sim. Sim, até porque viajar no tempo neste sentido é um bocado como viajar no espaço, né? Tem muitas coisas parecidas, não é? Ou seja, o choque cultural de viajares para um país diferente não é, tem muitas semelhanças com o choque cultural de viajares para um tempo diferente através da história. Boa, então é uma boa maneira de terminar. E agora passo-te a palavra para recomendares os livros. Os meus livros? Está bem, pronto, eu vou recomendar um em português. Se não forem 20, agradeço. Um em português, outro em inglês. Queria recomendar um em português, é do professor Luís Manuel Araújo, que foi o meu professor na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, quando eu fiz lá o meu curso de Arqueologia. E ele escreveu um livro em 2015, relativamente recente, não é? Para o meio académico, que se chama O Egito Faraónico, uma civilização com 3.000 anos. E eu gosto do livro porque dá uma ideia muito geral daquilo que foi o Egito e está organizado em temas, que é algo que eu gosto, porque há livros de história que são organizados cronologicamente, às vezes pode ser assim um bocado demasiado datas e não sei o quê. Portanto, este livro está organizado tematicamente, que eu acho ótimo. Portanto, temos um tema religião, temos a história, temos a geografia, quase como estivemos a falar aqui, de certa forma. Sim. Portanto, acho que é um bom livro em português. O que de resto remete também para a questão da coesão ao longo do tempo, não é? No fundo, exatamente. Assim, uma das coisas que caracteriza o Egito, com todas as inconsistências que tem de dizer isto, é ver essa coesão cultural. Então é melhor tu analisares aspecto da realidade em vez de cronologicamente, não é? Exatamente, por temas, para percebermos o que é que une esta civilização tão antiga. Não, concordo plenamente, e por isso é que acho que este livro é uma boa introdução. O problema do livro, e por isso é que eu quero recomendar outro, em inglês, é que está, como estávamos a falar, centrado muito nas elites e na cultura real, e portanto não fala... Sim, e não esconde o que vem, no fundo, está no próprio título. Né? Exatamente. Portanto, queria recomendar outro que fala sobre cidades e sobre pessoas... Não tanto camponeses, digamos, pessoas que trabalham no campo, mas assim, aqueles que não tinham acesso àquilo que a elite tinha. Este é do professor Stephen Snape e chama-se The Complete Cities of Ancient Egypt. E é um livro excelente, não só porque reúne um catálogo que mostra as várias cidades do Antigo Egito, mas também porque fala sobre esses temas de ir à escola, o crime, o que é que as pessoas comiam, o que é que elas faziam, como é que se divertiam. Portanto, acaba por ser um bom livro. Também fala em palácios reais, não é? Mas acaba por dar outra perspectiva que o primeiro livro não daria. E, portanto, acho que em combinação acabam... Não, isso é uma ótima combinação. Por acaso estou a perceber onde queres chegar, porque este segundo tem muita piada. Ou parece ter muita piada, não é? No fundo dá-te uma visão até da organização geográfica, da demografia, provavelmente, não é? Do dia-a-dia das pessoas. Boa, excelente. Inês, foi interessantíssima a conversa. Muito obrigado por teres vindo. Obrigada eu pelo convite, adorei. Gostaram deste episódio? Se encontram valor no 45 graus, existem várias formas de contribuir para a continuidade deste projeto. Podem avaliá-lo na aplicação que utilizam, seja ela o iTunes, Spotify, Stitcher ou outra, e podem também partilhá-lo com amigos e comentá-lo nas vossas páginas ou redes sociais. Se acharem mesmo que merece e puderem fazê-lo, podem ainda tornar-se mecenas deste podcast através do Patreon ou do PayPal. Com esse apoio estão a contribuir para a viabilidade deste projeto, que passa a ser também um bocadinho vosso. Para além disso, obtêm em troca vários benefícios, como por exemplo o acesso ao backstage do podcast e também a possibilidade de sugerir perguntas aos convidados. No fim do dia, já se sabe, são os ouvintes que tornam possível um projeto destes. Ouvintes como Gustavo Pimenta, João Vítor Baltazar, Salvador Cunha, Ana Mateus, Nelson Teodoro, Paulo Ferreira, Duarte Dória, João Castanheira, Tiago Leite, Gonçalo Martins, entre outros mecenas, a quem agradeço e cujos nomes podem encontrar na descrição deste episódio. Até à próxima!